pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem. As férias de julho já acabaram e agosto chega aí com carga total. E hoje, aqui no primeiro ano B do Santa Maria em Assis, trazendo aqui uma videoaula sobre o nosso primeiro assunto que estamos trabalhando nessa volta às aulas: economia dos Estados Unidos. Tá? Nesse assunto, que é extremamente amplo, nós estaremos focando em duas frentes, tá? Zoneamento industrial e zoneamento agropecuário dos Estados Unidos, certo? Quando nós falamos do espaço industrial dos Estados Unidos, primeiramente nós temos que destacar que o país, ele é ainda uma grande potência industrial, apesar da concorrência que vem enfrentando da China e outras economias emergentes. O país, ele é uma potência industrial, certo? É o segundo maior PIB industrial do planeta e ainda o grande desenvolvedor de tecnologias, desenvolvedor e exportador de tecnologias. O espaço industrial dos Estados Unidos, nós podemos dividir em três grandes áreas. Quais são elas? A área número 1, que compreende a região dos Grandes Lagos e a costa nordeste. Nesse caso, o que nós vamos encontrar aqui? Uma indústria tradicional, uma área de industrialização antiga, uma área de industrialização tradicional, certo? Caracterizada pela chamada indústria pesada, a indústria metalmecânica, siderúrgica e metalúrgica, certo? E hoje esta é uma área em decadência, tá? Economicamente em decadência, como inclusive a cidade de Detroit, tá? Já tendo sido decretada falência, a cidade literalmente faliu, populações encolhendo, tá? Por uma questão demográfica, de taxa de fecundidade baixa? Não, mas por uma questão de fluxo migratório negativo. A quantidade de gente que sai desta área é maior do que a quantidade de pessoas que nascem ou que chegam. Resultado, população encolhendo. E por que esta área hoje ela está em decadência? Basicamente por duas razões. A primeira e a mais importante é a concorrência dos produtos chineses. Produtos chineses que antes eram ocupados, mercados que antes eram ocupados por produtos feitos nos Estados Unidos, hoje estão sendo ocupados por produtos feitos na China, inclusive no mercado interno. Tá? E a segunda razão é o surgimento de novas áreas industriais, aqui representada pelo número 2, tá? Que são os chamados tecnopolos. O que são tecnopolos? São áreas caracterizadas pela existência de atividade econômica de alta tecnologia, também chamada de Vale do Silício, com destaque para atividades como a indústria eletroeletrônica, a indústria aeroespacial, a indústria bélica e o desenvolvimento de tecnologias, onde vamos encontrar pequenas empresas como a Boeing, como a Apple, como a HP e tantas outras, entre aspas, fabriquetas. É óbvio que estamos brincando, são gigantes, né? Que possuem unidades fabris espalhadas ao redor do mundo, mas com desenvolvimento do know-how, do saber fazer nestas áreas, certo? Só a título de curiosidade, só o PIB da Califórnia é maior que o PIB do Brasil inteiro, tá? Pra vocês terem uma ideia o que é a produção de conhecimento, o que ela agrega de valor e riqueza. E nas áreas representadas pelo número 3, vamos encontrar uma indústria bastante variada, uma indústria diversificada, com destaque, neste caso, a indústria alimentícia, né? Principalmente no processamento de tudo aquilo que é produzido no espaço agropecuário. Que, por falar em espaço agropecuário, nós temos que dizer primeiro, hoje os Estados Unidos praticamente não tem mais onde expandir sua fronteira agrícola. Tá? Todas as áreas agricultáveis do país elas estão saturadas, estão no limite da sua ocupação. Tá? São atividades que se desenvolvem num nível de mecanização extremamente alto. Tá? É uma agropecuária subsidiada, ou seja, o governo custeia parte dos custos de condução da agricultura, o que é muito reclamado no mercado externo, principalmente por economias periféricas como Brasil, México, Argentina e alguns países africanos que são grandes produtores agrícolas, mas que acabam tendo dificuldade em concorrer com o produto estadunidense. Também se caracteriza pelo protecionismo, que é a introdução de taxas de importação para produtos que eles já produzem, para que o produtor nacional seja protegido da concorrência externa. O Brasil, por exemplo, enfrenta esse problema com vários produtos,
mas alguns se destacam, como por exemplo o mercado da carne, o mercado do açúcar, o mercado do suco de laranja, o mercado do etanol, certo? Além da questão de alguns grãos, como a soja e o milho, tá? Por quê? Porque a nossa agropecuária, pelas condições naturais mais favoráveis existentes no Brasil, ela acaba sendo mais barata, tá? Consequentemente, mais competitiva. Então, para que o produtor interno lá não seja prejudicado, o governo adota essas medidas protecionistas. Tudo bem? Uma outra característica da agropecuária estadunidense é a sua integração junto à indústria, tá? A existência de uma rede de transporte muito boa e diversificada, o chamado sistema intermodal. Então, onde é viável transportar por rodovia, vai na rodovia, e a grandes distâncias, ferrovias e hidrovias que cortam o país, principalmente ferrovia, tá? O que torna o custo de transporte menor, consequentemente o produto muito mais competitivo, tanto no mercado interno como também no mercado externo, tá? E ainda temos que destacar o quê? O zoneamento do espaço agrícola, que são os chamados belts ou cinturões, que são áreas especializadas em cultivos específicos, em cultivos de determinados produtos. Quais são eles? Então nós temos, número 1, o Dairy Belt, ou cinturão dos diários. O número 2, o Corn Belt, ou cinturão do milho. O número 3, o Cotton Belt, cinturão do algodão, certo? A área número 4, cinturão do trigo. Não me lembro como se diz trigo em inglês. Então, se você que está assistindo lembrar, escreva aí embaixo aí como é que escreve. Tudo bem? Meu inglês se limitou até o algodão. O trigo eu não me lembro como se diz. A área número 5, agricultura irrigada, compreendendo a Califórnia, certo? A área número 6, cultivos subtropicais, com destaque aos cítricos. Como eu falei, os Estados Unidos, um grande produtor de suco de laranja, tá? O segundo maior produtor global, com destaque a laranjas e limões, tá? E depois dessas áreas representadas pelo X, uma pecuária extensiva, tá? A clássica imagem do rancho americano, do cowboy americano, representado aí nessas áreas pela letra X. Tudo bem? Então este era o panorama geral, tá? Da organização do espaço agrícola. Como eu falei para vocês, a integração à indústria, ela se dá atrelada a esse zoneamento. Então as atividades agrícolas, todo o circuito produtivo de um determinado bem, de um determinado item, ele locacionalmente vai se arranjando de forma a potencializar o máximo da eficiência. Tudo bem? Então eram essas as questões, os pontos principais da indústria e da agropecuária estadunidense. Espero que tenham gostado dessas breves observações. Ativem o sininho para saber em primeira mão, divulguem e comentem, façam suas sugestões. Compartilhem sempre. Já o explica com o Thiago Hernandes.